nona temporada de Rick and Morty chegou ao fim, tem um tempinho aí. Eu tenho que falar de alguns episódios, porque eu gostei desses episódios. Eu só quero falar de mais 2, na verdade. É o episódio 5 e o último episódio da nona temporada, que eu achei, assim, muito bons, tá. Achei muito legais e eu achei que teve ali uma história muito interessante. Essa temporada pra mim ela foi, como eu já falei aqui em alguns vídeos que a gente já falou sobre ela, foi um pouquinho melhor que acho que as 2 últimas temporadas anteriores. Apesar de não seguir, assim, aquela linha do cânone da série, né, do Evil Morty, do Rick Prime que a gente já viu que foi eliminado e etc, etcétera, foi uma temporada muito boa mesmo, tiveram algumas piadas bem interessantes, trataram de alguns assuntos realmente interessantes. Acho que entre esses assuntos a gente pode aqui destacar o episódio 5, é o que a gente vai falar hoje, que eu achei muito legal. Aonde o Jerry consome ali vermes parasitas e também aonde o Morty vai ver o Bola de Neve, que era o cachorrinho dele, que você não se lembra, acho que lá nas primeiras temporadas, se não me engano, na primeira, ele ganha consciência, aí meio que começa uma guerra, muitos problemas. Eu não vou tratar aqui o arco secundário do Morty, eu vou tratar mais o arco primário do Jerry mesmo, que é ali sobre a questão da preocupação e da ansiedade que o Jerry tá sentindo e os vermes que ele consome pra ver se dá um jeito nisso. O Jerry, ele é aquele típico personagem problemático que a gente já tá acostumado, que geralmente ele passa ali uma bela de uma vergonha, todo mundo faz piada e ele tá desempregado. É válido ressaltar também que o Jerry, ele é um publicitário. E ele tá indo pra uma entrevista, mas como sempre ele tá muito nervoso, porque é o Jerry. E ele se preocupa às vezes com umas coisas assim muito idiotas. Provavelmente na cabeça dele ele acha que ele ainda precisa de emprego. Quando na verdade ninguém tá nem aí porque ele tá fazendo ou não, porque as outras pessoas estão provavelmente muito mais preocupadas com o que elas precisam fazer. A Beth Espacial realmente tá cagando e andando. O Rick já tá fazendo outras coisas e se preocupando com uma porrada de outras coisas. E nessa ansiedade toda dele, a Beth Espacial fala pra ele tomar ali um verme da preocupação, que tem como premissa se alimentar da preocupação do hospedeiro, enquanto ele vai ficando um pouco mais relaxado, vamos colocar assim. É quase como se fosse ali um ansiolítico, um remédio tarja preta, sabe, pra dar uma acalmada. E se tem uma coisa que pra mim esse episódio foi muito bom, foi a edição dele, porque ela conseguiu mostrar pra gente justamente esse contraste do Jerry. Ela consegue pegar esse negócio mais abstrato e colocar ali, transformar em ações e consequências. Por exemplo, a gente vê nesse começo o Jerry que tá basicamente cheio de preocupação e cheio de ansiedade. Basicamente essas duas coisas estão com ele no talo, por assim dizer. E aí é onde começa toda a situação, porque ele toma apenas um e aí nessa hora a edição coloca ali pra gente o quanto é parasitado ele está, no caso em 10%. Ali nesses 10% ele ainda consegue levar as coisas. Ele tá ali na entrevista dele de emprego e ele tá se saindo muito bem, ele tá muito relaxado, ele tá calmo, ele não tá nervoso, ele tá conseguindo conversar, ele consegue tirar informações da pessoa. Nesse momento, eu ouso dizer que ele ainda tá usando o que ele sabe sobre publicidade. E ele ainda tá ali meio conseguindo levar as coisas como se fosse um publicitário. Então a gente chega na parte onde ele já tá com 20% parasitado, que já começa uma preocupação um pouco maior. Porque aí dentro dele os parasitas já estão meio que reproduzindo, já estão ali se alimentando toda a ansiedade de Jerry, que é muito, por sinal, é extremamente, assim, exagerada. Então, pra evitar problemas, pra evitar, né, que as coisas saiam do controle, meio que a galera toda ali se junta, no caso o Rick, as duas Beth e o Jerry, pra tentar dar uma coisada nele. O Jerry só tá indo de tranquilidade mesmo, porque ele tá nem aí. Mas os outros 3 estão mais preocupados porque eles sabem a merda que pode dar. E no meio da toda a confusão, a ansiedade do Jerry tá sendo cada vez mais devorada e mais ainda ele tá ficando parasitado. Então, assim, ele começa agora também a querer se alimentar meio que da ansiedade das outras pessoas, sabe? Transpassar o que tá dentro dele pra outras pessoas. E aí ele começa a externalizar aquilo, fazendo muitas pessoas tirem um pouco de vergonha. Então, com tudo isso, a gente chega no ponto alto do episódio, que é o Jerry indo convencer a vodka Mamilovski a fechar o contrato. E aí é que tá a questão, o problema, porque nessa situação o Jerry deveria ir ali com uma certa cautela, com certo cuidado, ele deveria ponderar a situação, ele deveria ponderar os contratos, ele deveria saber o que ia acontecer, o que podia dar errado, tem um potencial para não ser tão bom, para saber se a visão das duas empresas podem se alinhar, se realmente é válido, porque apesar do valor ali, nem sempre as coisas podem dar certo. Só que como ele já tá nesse nível muito alto de relaxamento, assim, parasitismo, os vermes, ele não pondera mais nada. Muito pelo contrário, ele escala a situação a um ponto tão doido que ele deixa pra trás, assim, a meio que o que ele sabe, a lições. Ele simplesmente só vai e faz as loucuras que ele quer fazer pra conseguir o que ele precisa.
ele se expõe a um risco de vida muito grande, ele expõe todo mundo que tá ali a um vida e aqui é importante dizer que a gente não tá vendo a melhor versão do Jerry, a gente tá vendo uma outra versão do Jerry, não que seja boa, ela só é muito diferente, entende. Ele só tá ali sem preocupação nenhuma, agindo por impulso total. E eu acho que esse episódio ele entrega essa meio que essa mensagem por isso, sabe. Tipo, ao mesmo tempo em que você ter muita ansiedade, muita preocupação vai te fazer muito mal, porque vai te impedir de fazer o que você precisa fazer, não ter nenhuma também vai ser prejudicial, porque você simplesmente não vai ponderar as coisas na tua você não vai conseguir ter ali meio que um ponto neutro pra você conseguir observar as consequências das suas ações, como isso vai se afetar e mais uma porrada de coisa. Esse não é o único episódio que fala sobre parasitas, emocionais, por assim dizer. Temos ali também aquele episódio onde o Rick vai fazer ali sua destilaria e ele briga com o Morty. Esse episódio é muito bom. Se não me engano, a gente já falou sobre ele aqui no canal. Mas esse eu gostei exatamente pelo contraste que eles dão. É assim, é escancarado. Qualquer um consegue enxergar entre muita ansiedade, muita preocupação e zero porque era isso que estava acontecendo com o Jerry. E o momento em que o Jerry volta a estabilizar, por assim dizer, no final do episódio, é quando um pouquinho da ansiedade dele vai voltando, porque os vermes estão saindo do corpo dele. A questão aqui não é ter ou não preocupação, ter ou não ansiedade, é você conseguir lidar com ela de uma maneira que seja saudável, entende? Nem em excesso, nem em falta demais. É estar num ponto quase possível de neutralidade. No mais, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de ver os outros episódios, a gente já falou sobre Rick and Morty ou outras séries também. Eu agradeço você por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.